Olá, doutores. Meu nome é Guilherme Sacomano Nasser, sou professor de Direito Tributário, sou advogado, sou pós-graduado também na matéria. E nesse bloco nós estaremos estudando a respeito do crédito tributário, suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. Pois bem, doutores, o nosso estudo hoje tem como objetivo analisar e estudar as ferramentas que suspendem, extinguem ou até excluem o crédito tributário, tá ok? Pois bem, doutores, antes de mais nada, é importante a gente destacar em qual momento em que o crédito tributário ele acaba nascendo, ele acaba se tornando aí um elemento exigível ou um débito, tá? Propriamente dito. Veja só. Quando a gente nos reporta, quando nós nos reportamos à regra matriz de incidência, nós sabemos que o contribuinte, ao realizar a hipótese de incidência, o que a gente denomina de fato gerador, nesse momento nasce a chamada obrigação tributária. Razão pela qual, doutores, nesse momento nasce a relação jurídico-tributária. E o que é a relação jurídico-tributária? Nada mais é do que uma relação simples de crédito e débito, onde de um lado eu tenho um devedor e de outro lado eu tenho um credor. A partir desse momento, doutores, o ente público ele pode, nos termos da lei, exigir o pagamento daquela relação obrigacional. E veja, doutores, que é através do lançamento que é realizada essa cobrança. Veja que o lançamento é a constituição definitiva do crédito tributário. E nesse caminho, o contribuinte ele tem nesse momento, o contribuinte ele tem alguns caminhos a adotar, ou mais especificamente, 2 caminhos. Ou ele vai pagar, ou ele não vai pagar. Se ele paga, doutores, ele acaba tendo a relação jurídica, a relação jurídico-tributária constituída inicialmente, ela acaba se extinguindo. Agora, se o contribuinte ele não paga o tributo, medidas de exigência acabam se tornando realidade frente a esse contribuinte. Como, por exemplo, inclusão em nome em dívida ativa, adoção de medidas jurídicas, como, por exemplo, a execução fiscal, e assim por diante. Tá ok? Pois bem, porém, doutores, lá no artigo 151 do Código Tributário Nacional, o legislador ele acabou trazendo algumas ferramentas pelas quais tem como objetivo suspender a exigência do crédito tributário. Veja, doutores, que a ferramenta adotada, ela não necessariamente precisa, você precisa ter um crédito devidamente constituído. Você pode ter, inclusive, a previsão de um débito a ser constituído. Então, essas medidas suspensivas de exigência, elas podem ser adotadas tanto antes da constituição definitiva do crédito, como depois da constituição definitiva do crédito, tá ok? Dentro daquela lista que nós já comentamos no bloco passado, a gente vai iniciar a explicação com relação à moratória, doutores. Veja só, quando eu falo em moratória, nós estamos nos referindo a uma palavra do radical mora. O que é mora? Mora, na verdade, é um atraso, não é? É um atraso. Veja que a partir do momento em que nasce a obrigação de se pagar um tributo, esse tributo, obviamente, até a data de vencimento, ele tem que ser pago, ok? Porém, doutores, em algumas situações, o ente público ele vai conceder a esse contribuinte uma mora. Veja o que é a mora. Na verdade, ele pode estender, ele pode conceder a extensão do prazo de vencimento daquele tributo. Pois é, a concessão ou extensão desse prazo de vencimento entre a data da Constituição até a data que foi estabelecida para o pagamento, para o novo pagamento do tributo, a exigência do crédito durante esse período vai estar suspensa, tá ok? O detalhe referente à moratória, ela está justamente no seguinte sentido. A moratória ela pode ser enxergada como 2 espécies, a moratória geral e a moratória individual. Quando eu me refiro à moratória geral, é aquela concedida por lei, sem a necessidade de despacho de autoridade administrativa. Então, o que o ente público fez? Ele publicou uma norma geral, atingindo a todos os contribuintes, concedendo a moratória. Razão pela qual não existe a necessidade do contribuinte se dirigir até o órgão e requerer a mora, porque a mora, logicamente, ela já foi concedida por lei.
E a mora individual, na verdade, é um benefício cujo direito, doutores, será reconhecido por despacho de autoridade administrativa, porém, desde que autorizada por lei. Então, em algumas situações, a moratória ela é requerida pelo indivíduo, tá? E essa moratória deverá ser subordinada a uma análise e, logicamente, a um despacho da entidade administrativa. Porém, esse requerimento não cabe a qualquer tributo ou a qualquer situação, e sim apenas tão somente aquelas previstas na legislação. Tá ok? Próxima ferramenta, doutores, que suspende a exigibilidade do crédito tributário é o depósito do montante integral. Veja só, nas ações que são promovidas, por exemplo, pelo contribuinte, o contribuinte, quando ele visa a discussão da legalidade, constitucionalidade de eventual cobrança, observe que o simples protocolo de uma ação judicial não tem a ferramenta ou não tem a força que visa suspender a exigência daquele tributo discutido. Razão pela qual, enquanto se discute a ação judicial, se o contribuinte não tomar nenhuma medida, as medidas de exigência, caso ele não pague esse tributo, serão adotadas pela esfera administrativa. Porém, nos termos do artigo 151 do CTN, pode o contribuinte adotar o que se chama depósito do montante integral. Ou seja, ao se promover, ao se protocolar, ao se ingressar com uma ação judicial, o contribuinte, ao invés de realizar o pagamento daquele tributo devido à entidade administrativa, ele pode realizar o depósito judicial. Esse depósito judicial é realizado junto ao próprio processo, ficando à disposição do próprio juízo que vai se discutir o mérito da questão, tá ok? O que é importante destacar é que ao se realizar esse depósito do montante integral, a exigibilidade do tributo, mesmo que o pagamento não tenha sido feito à entidade administrativa, a exigibilidade já está o quê? Suspensa. A exigibilidade estará suspensa até a decisão final desse processo. Enquanto não vier a decisão final, do processo judicial, a exigibilidade ela estará suspensa. O que é importante destacar nesse elemento do depósito do montante integral é o fato, doutores, de que quando o contribuinte ele realiza o depósito, esse depósito ele obrigatoriamente tem que ser realizado, principalmente em dinheiro, tá? O dinheiro realizado, o depósito realizado em dinheiro gera, logicamente, a suspensão imediata do crédito tributário, tá ok? E, obviamente, o depósito tem que ser no montante integral e não abaixo daquilo que está sendo exigido pelo ente público. Muito se discute, doutores, a viabilidade de realizar depósito que não seja em dinheiro ou pecúnia, ou seja, a realização de depósito por apresentação, exemplo, de um bem imóvel ou de um bem móvel. A gente sabe que na esfera judicial existe sim, algumas situações que levam à realização de depósitos através de bens, sejam eles móveis ou imóveis. Porém, a suspensão ela não é automática. A suspensão vai depender da manifestação da parte contrária no sentido de se aceita ou não a apresentação daquele bem. Então, o que acontece? Quando você entra com uma ação judicial, apresenta um bem móvel ou imóvel como forma ou como objetivo de suspender a exigibilidade do crédito, ao invés do magistrado conceder a suspensão imediata, ele vai abrir vista para a parte contrária, para que a parte contrária se manifeste no que diz respeito à aceitação ou não daquele bem, tá ok? O que está sendo muito utilizado hoje, ao invés da pecúnia ou apresentação de pecúnia, é a apresentação de uma carta de crédito ou um seguro-fiança, tá ok? Hoje o entendimento é de que a apresentação de um seguro-fiança, logicamente, desde que dentro da regra, ou seja, abarcando todo o montante integral do valor discutido, ele tem o condão, sim, de suspender a exigência. Por quê? O entendimento jurisprudencial a respeito dessa matéria já é pacífico no sentido de que seguro-fiança, carta de crédito, ele é considerado dinheiro, ele é considerado pecúnia para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Apenas para finalizar esse tópico no que diz respeito ao depósito do montante integral, ao final do processo judicial, havendo o ganho de causa pelo contribuinte, o contribuinte nada mais realiza o levantamento desse valor. Agora, se o contribuinte perde o processo que está em discussão, esse valor não vem, logicamente, ao poder do contribuinte. Ele vai ao poder do ente público, que no caso é o réu do processo. Esse ato, não é, de levantamento pelo ente público, a gente denomina de conversão do depósito do montante integral, tá ok? Inclusive essa conversão do depósito do montante integral, a gente vai ver como medida de extinção do crédito tributário, tá ok? Então, doutores, nesse bloco a gente fica por aqui e no próximo nós daremos continuidade ao estudo das medidas suspensivas da exigência do crédito tributário. Até logo!